Boa noite a todos. Uma live aí meio que de supetão, mas todo mundo já está acostumado aí com o dia e o horário, né? Então a gente divulgou recente agora, mas vai ficar gravado aí para quem depois quiser consultar. E hoje começa algo interessantíssimo, né? Ele vai citar Manuel Filomeno de Miranda, vai citar a vinda de espíritos de outros orbes, né? Então vamos iniciar primeiramente fazendo nossa oração, pedindo a Deus que nos abençoe, nos proteja, que nosso estudo seja profícuo e que possa auxiliar todos aqueles que assistem e assistirão no entendimento dessa transição planetária na qual estamos inseridos. Que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre, que assim seja. Então, pessoal, boa noite a todos, né, novamente. E a gente estava na live passada, no estudo passado, falando do geneticista, né, o Dr. Artêmio, porque ele se especializou em genética e é ele que vai ajudar os espíritos. Porque a época do livro é depois de 2005, né? Logo em seguida, 2010, se não me engano. E esse processo que a gente vai ver, ele já está acontecendo. Está acontecendo ainda, né? Ele iniciou já está acontecendo, que é esse geneticista desencarnado, especialista, né, em reencarnações, ajudar esses espíritos mais evoluídos de outros planetas. Ó, tá escutando a live aí. Esses espíritos mais evoluídos, né, de outros planetas reencarnarem aqui na Terra, né? Então, vamos dar sequência aqui no nosso estudo. Vou abrir o livro aqui para a gente continuar da onde a gente parou. Então, olha só. Então, o que a gente tinha contado a história, ele tinha contado a história do Dr. Artêmio, né? Falou um pouco sobre ele e agora ele vai começar a contar sobre o próximo trabalho. Então, olha, seria sob o comando desse eminente espírito que aproximadamente 500 obreiros retornaríamos ao amado planeta para a preparação da nova era, abrindo espaço para as reencarnações em massa dos migrantes de uma das estrelas da constelação das Pleiades, na tarefa sublime de ajudar a Terra a alcançar o patamar de mundo de regeneração. Então, deu para entender que é um trabalho que está se iniciando para ajudar a abrir espaço para a reencarnação em massa de espíritos de uma das estrelas da constelação das Pleiades. Então, só para saber onde é que é as Pleiades, né? Vai lá no YouTube, põe Pleiades no Google e ele vai localizar onde é que fica, tá? É uma constelação real, né, já estudada pela NASA, né, já é comum. Então eles vêm de lá para cá, tá? É certo que outras equipes já nos haviam precedido para esse mistério, para esse trabalho importante. Muitas outras conquistariam diferentes países do orbe e mesmo nas terras abençoadas do Cruzeiro do Sul, incontáveis laboriosos. As terras abençoadas do Cruzeiro do Sul é Brasil, né? Incontáveis laboriosos servidores de Jesus
cuidariam para realizar atividades semelhantes. Aqui no Brasil, hein? Então, vamos lá. Nós éramos apenas um ensaio, uma experiência profícua, experiência que dá resultado. Um quase nada, embora portadores de significado espiritual. Os responsáveis pelos diversos grupos vinham há mais de um decênio, há mais de uma década, planejando em nossa colônia, assim como em muitas outras, desde que o projeto era internacional e sem limites, programas cuidadosos a fim de que os espíritos abençoados pudessem encontrar os recursos hábeis para os seus ministérios nos dias próximos do futuro. Então ele está falando aqui o seguinte, olha, já era um preparo, já há mais de 10 anos já estava sendo preparado, né? Esse projeto que é internacional, não é só no Brasil, mas é no mundo todo. O Reencarna em Massa é no mundo todo, né? Espalhados pelo mundo. Mas como a gente sabe que o Brasil é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho, então a gente puxa a sardinha, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Foi, portanto, com emulação de felicidade superior que na noite estabelecida para o primeiro contato, rumamos, Ivon e nós outros, na direção do templo ecumênico, já referido anteriormente, onde nos reuniríamos a fim de nos encontrarmos para conhecer as diretrizes seguras elaboradas para o novo programa especial. Eles iam se reunir para falar sobre esse programa, né? Às 7h30 da noite, dirigimos-nos a um recinto de menores proporções do que o anterior, fazendo-nos recordar um anfiteatro grego, coberto por uma substância transparente que nos permitia ver a noite esplendorosa, com os seus crisântemos estelares lucilando ao longe. Eles estavam num lugar, imagina um teatro. Quem conhece aí a arquitetura grega, né, vai mais ou menos visualizar. E o teatro era coberto com um teto, uma redoma transparente, e dava para ver o céu, né? Suave melodia que se exteriorizava do órgão repletava o ambiente com harmonia musical. Os convidados especiais, aqueles que participariam do inusitado evento, joviais e encantadores, lotavam o auditório. Joviais, encantadores. À hora estabelecida, tivemos o imenso prazer de ver adentrar-se o governador da nossa colônia, acompanhado por outros administradores dos diferentes setores, que foram conduzidos, respectivamente, à mesa diretora e às cadeiras reservadas à frente. Então, vamos lembrar de nosso lar, né, que tinha o governador, né, que André Luiz foi encontrar com o governador. Essa colônia também, todas as colônias espirituais têm o seu governador, né? Criada por abnegados servidores de Jesus, sob os auspícios de Francisco de Assis, nossa colônia alberga uma considerável população de espíritos que viveram no Brasil e alguns outros originários da cultura francesa, que se fixaram no solo auriverde nas mais recentes existências. Então eles tinham espíritos que viveram no Brasil e alguns que vieram da França na plateia, né?
Todos quantos nos encontrávamos no auditório, com algumas exceções, havíamos militado, quando na terra, nas hostes de O Consolador, Espiritismo, né? Conforme a revelação espírita, sendo que outros, embora sem o conhecimento da doutrina apresentada por Allan Kardec, em razão dos seus atos, poderiam ser considerados, conforme os denominara o codificador, como espíritas pelo coração. A atitude da pessoa revela que ela é cristã. E todo espírita, todo verdadeiro espírita é um verdadeiro cristão. São a mesma coisa. Então, ele é espírita de coração, apesar de não ter os conhecimentos específicos, né, que o Espiritismo ensina, espírita de coração. O mestre de cerimônias era o espírito José Lopes Neto, que se encontrava envolto por tênue e brilhante claridade opalina, que lhe traduzia a elevação intelecto-moral. De imediato, a solenidade teve início, sendo anunciada uma jovem cantora que, acompanhada pelo órgão, apresentou a bela peça religiosa Panis Angelicus, de autoria de Santo Tomás de Aquino, para a obra Sacris Solemnis, e que fora musicada por César Franck em 1872, criando uma psicosfera de altíssimas vibrações. Em seguida foi composta a mesa central, sendo convidado o Dr. Artêmio Guimarães, e para encantamento de todos, acompanhamos a entrada do pobrezinho de Assis, Francisco de Assis, para surpresa geral, acompanhado pela irmã Clara, no esplendor da juventude e da beleza, e mais alguns companheiros das primeiras horas da sua revolução de amor no passado. Francisco de Assis, hein? Olha só. O santo irradiava bondade transcendente, como jamais nós tivéramos a ocasião de vivenciar, com um semblante suave e doce, trajando as vestes gastas dos seus primeiros dias de ministério na terra, e o ar vibrava de dúlcidas energias canoras e coloridas. Recepcionados à entrada por uma comissão antes organizada, foram conduzidos à mesa os dois apóstolos esposos da irmã Pobreza, casados com a pobreza, né? Estávamos extasiados, respirando em ritmo inusitado. Após a oração de abertura proferida pelo nosso governador, Lopes Neto anunciou a palavra do nosso diretor, Dr. Artêmio, entretecendo ligeiras considerações em torno das suas responsabilidades e apresentando alguns dos seus traços biográficos. Então, ele se apresentou e fez algumas considerações sobre o trabalho, né, sobre as responsabilidades dele sobre o trabalho. O respeitável cientista cercou-se da tribuna, exteriorizando a nobreza de que se encontrava investido, e deu início à sua mensagem. Nobres mentores, que nos honrais com as vossas presenças, queridas irmãs e queridos irmãos em Jesus Cristo, louvemos o Senhor e cantemo-lhe hosanas. A lei de progresso é incontestável e o amor de nosso Pai é incomensurável, proporcionando a tudo e a todos contínuo aprimoramento que os levará às culminâncias da plenitude.
conforme assinalada por Jesus no sermão profético registrado pelo evangelista Marcos, no capítulo 13 e seus versículos, vivemos a época dos sinais representativos das grandes mudanças que se operarão no planeta terrestre a largo dos évos. Posteriormente confirmadas as graves revelações por João Evangelista no seu memorável Apocalipse, vivemos já esses dias significativos, anunciadores das grandes transformações que se vêm apresentando no orbe amado. Muito antes deles, os profetas Isaías, Enoque e outros também assinalaram os acontecimentos que deveriam suceder, graças aos quais um novo mundo rico de bênçãos surgiria para a humanidade. Por sua vez, o calendário maia igualmente registra os graves sofrimentos para as criaturas terrestres deste período, com grande margem de acerto. Nostradamus, o mais célebre dos profetas, teve ocasião de assinalar os eventos dolorosos que se abateriam sobre os seres humanos, caso permanecessem nos comportamentos arbitrários que se tem permitido. Mais recentemente, Edgar Cayce previu mudanças muito acentuadas na geografia terrestre, em várias partes do seu país e noutros continentes, como resultado de fenômenos sísmicos definidores do novo mundo. Terremotos. E multiplicam-se ao longo da história as revelações em torno das ocorrências afligentes que se vêm apresentando em toda parte, chamando a atenção das criaturas humanas, que permanecem descuidadas, absorvidas pelos vapores do prazer e dos gozos desgastantes. Os Espíritos do Senhor também referiram-se a esse respeito a Allan Kardec, durante a codificação dos seus ensinos, elucidando que ocorrências trágicas assolariam o planeta, trabalhando-lhe as estruturas físicas, morais e espirituais. Periodicamente, profetas de ocasião e sensitivos dignos expressam os seus sentimentos e preocupações em torno das grandes mudanças que já acontecem, mas que se tornarão mais expressivas caso a sociedade prossiga na correria desenfreada dos descalabros morais provocados pelo egotismo a que se aferra. Tais fatalidades se expressam como efeito dos comportamentos primitivos que ainda nos permitimos, distanciados dos ensinamentos libertadores apresentados por Jesus e de fácil vivência, desde que aplicados aos conceitos morais e espirituais vigentes na sociedade engessada na ignorância e no materialismo, mesmo aquela que se vincula teoricamente a determinadas crenças religiosas. De certo modo, a paisagem das revelações apresenta-se dantesca, temerária. Não obstante, a valiosíssima contribuição em torno dos acontecimentos lutuosos
tem havido um grande ouvido a respeito daquilo que acontecerá depois das ocorrências destruidoras. Então, primeiro, ele está citando que ao longo da história, Nostradamus, os profetas, o próprio Jesus, prenunciaram acontecimentos. E depois desses acontecimentos, o que vai acontecer? É o que a gente vai ver aqui. Todas as profecias, no entanto, afirmam que surgirá um mundo melhor, uma nova Jerusalém, terras onde manarão leite e mel, paraíso de luz e beleza, por que não dizer o reino dos céus na terra mesma, no plano físico. Então ele está falando, igual aconteceu o tsunami na Ásia, né? Aconteceram outros terremotos, né? Aconteceram outros eventos climáticos, né? Ou eventos geográficos, vamos falar assim, quando é terremoto, não é climático. Então a Terra está se movimentando. Então é uma questão de tempo, né? De saber qual vai ser o próximo. Mas tudo ele colocou uma condição: caso a humanidade se perpetue no egoísmo. E o que a gente vê é que parece que está se perpetuando, né? Vamos ver. E essa revelação é esquecida, porque ainda predomina em o espírito humano o interesse de informar sobre o apavorante e ameaçador, com esquecimento proposital ou não em torno das benesses do amor e da misericórdia de Deus para com as suas criaturas. Todos querem divulgar a tragédia, todos se interessam em ver a tragédia da Ibope. Mas revelar, trazer as informações dos benefícios que vamos colher após esse período, pelo que eu vejo, é só o Espiritismo que traz. Eu não vejo em nenhum outro lugar ninguém comentar em outra denominação religiosa, né? Quando o evangelista João ouviu as graves revelações, seu coração ficou pesado e ele perguntou: não há esperança? Você pega, por exemplo, uma favela do Rio de Janeiro dominada pelo tráfico e se pergunta: há esperança? Você pega um país dominado pela guerra, ou fazendo a guerra, tomando a iniciativa de invadir outro país, pode ser agora atual ou guerras passadas, né? E é um povo, vamos falar assim, um povo, né? Mas são os governantes que tomam a decisão de guerrear.
E as consequências disso? Então, há esperança? Havia muita aflição no discípulo amado, que logo escutou a resposta formosa: sempre há esperança. Ó tu, para quem o céu e a terra foram criados. Uma segunda possibilidade faz parte dos divinos planos, desde que as criaturas correspondam à expectativa do amor, gerando novos recursos em torno do bem, que produzirão efeitos edificantes. Assim prossegue o grande vidente do Apocalipse. Abre aspas. Mas eu não vi o que aconteceu a eles, pois a minha visão mudou, e eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam acabado. Fecha parênteses. A emoção tomou o apóstolo, que então exultava, quando ouviu uma grande voz dos seres angélicos, entre parênteses, que dizia: não mais haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor. Houve uma pausa alentadora, diminuindo as preocupações dos ouvintes em relação aos acontecimentos afungentes em pauta. Pessoalmente, Manuel Filomeno de Miranda, sempre me detive na revelação do desespero, não nos efeitos decorrentes, quando chegasse o período de bênçãos, logo após as grandes calamidades no mundo renovado. Olha, o cientista, Dr. Artêmio, que está fazendo essa abertura, uma oração, ele chama de peroração, ele vai continuar. Só que a gente vai dar uma parada aqui e a gente já vai encerrar com o seguinte comentário. Você tem uma casa velha, telhado quebrado, parede descascando, estrutura que não está legal, não está confiável de manter uma estrutura de uma parede, né, alguma coisa assim. Bom, para continuar morando na casa, não tem outro jeito, tem que reformar. Quando a gente vai reformar uma casa morando, a gente só pensa nos problemas, no desconforto, no pó, na sujeira, a parede caindo, barulho, gente andando para lá e para cá que você não é da família, né? Está trabalhando lá na casa, na obra. E a gente fica assim: ai meu Deus do céu, essa obra que nunca acaba, né? Que sofrimento. Mas depois da obra, quando tiver tudo pintado, tudo bonitinho, né? Tudo acabadinho, vai ficar melhor do que estava. O sofrimento vai passar. Então é isso que ele quis dizer. O Manuel Filomeno de Miranda falou aqui, né? Olha, eu vou me abrir com vocês. Eu só olhava para a desgraça, só olhava para o desastre, sem entender o depois, as benesses que vêm depois. Então, a Terra está passando por, pelo menos aqui em São Simão, hoje fez um calor que vai piorar, né? Parece que as coisas, o calor vai tendência a piorar.
Então, nós estamos passando por uma transição planetária. Nós estamos no meio da obra. Derrubando parede, telhado, quebrando, trocando porta. Então a gente está aqui, não está no meio, a gente está vivendo ela ainda. Quando que a obra vai acabar? Não sei. Alguns dizem que acaba por volta de 2060. É uma referência que a gente tem de tantos e tantos livros e palestrantes espíritas renomados. Então todos levam mais ou menos para essa data, 2057, 2060, mais ou menos por aí. Agora, essa data é uma data que termina a transição ou é uma data que começa de vez? A transição começou, é um período de 300 anos, se eu não me engano, de transição. Então, se iniciou em 1750. 850, 950, 2050. Então faz sentido. Mais ou menos 2050, 2060. Então, se essa transição, nós estamos no final da transição, 2060 está aí, né? Talvez nós não estaremos aqui, mas nossos filhos, nossos netos estarão. Às vezes estaremos, mas não com esse corpo, né? Quem sabe? Mas o que vem aqui à tona é uma reforma necessária. Precisa ser feita. Está sendo feita já. E numa casa que está abandonada, tem cobra, tem sapo, tem aranha, tem vários seres que não podem estar ali. Então, vamos dizer que eles são retirados dali e são levados para o seu habitat natural. E isso já está acontecendo aqui no planeta Terra. Espíritos que não têm condições de estar aqui, a vibração já não bate mais com a vibração da Terra, a vibração que ela vai ter, que já está mudando, são retirados e levados para uma casa adequada à vibração deles. Que casa é essa? Um outro planeta. Então, pessoal, importante a gente estudar a transição planetária para a gente olhar para por exemplo, vai assistir um noticiário, vai assistir um jornal, não se deixar penetrar por essas energias, por essas notícias ruins. Assiste, mas olha, transição planetária, né? Pessoal, então olha só, então é isso. Esse vídeo nós não estamos transmitindo pelo YouTube, mas vai estar no YouTube assim que a gente conseguir sanar um probleminha técnico que está tendo, tá bom? Mas eu vou agradecer o pessoal do Instagram que entrou, muitos entraram e saíram, mas eu vou agradecer assim mesmo. A Helena Imóveis, Thalissa, o Márcio Olímpio, a Solange Soares, Glaudiceia, a Bruna, a Eliane, Cantinho da Polis, Neils e o Léo L. Brauer. Obrigado para quem passou por aqui e assistam as outras lives, leiam o livro, leiam a sequência do livro que tem, são 3 livros, né?
O primeiro é a transição planetária, o outro, o segundo, é entrando no mundo de regeneração, alguma coisa assim. Eu até estou lendo ele, mas eu esqueci o nome da capa agora, está na capa, mas é algo assim. E depois tem o terceiro, todos do Divaldo, né? Então, pessoal, todos tenham uma boa noite, um bom fim de semana, que Jesus abençoe a todos e fiquem todos com Deus e até o próximo estudo, a próxima live, se Deus quiser.